Seção 2 da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se vencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão, ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver nova prova. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando, inciso 1, provada a inexistência do fato, inciso 2, provada não ser ele autor ou partícipe do fato, inciso 3, o fato não constituir infração penal, inciso 4, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime, diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita, inciso 1, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. 2. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto, que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz, presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime,
o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para no prazo de 5 dias apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente 1. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião, para realização de julgamento. Seção 4 do Alistamento dos Jurados. Artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados, nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, e 300 a 700 nas comarcas de mais de 100.000 habitantes, e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes depositadas as cédulas em uma especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2º. O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 e 446 deste Código. Parágrafo 3º. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados a presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada, a chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4º. O jurado que tiver integrado o Conselho de Segurança nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral fica dela excluído. Parágrafo 5º. Anualmente, a lista geral dos jurados será obrigatoriamente completada.